Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nessa linha de estudos sobre parábolas, essa noite nós vamos estudar uma parábola que está lá em Mateus capítulo 18. O nosso texto será a partir do versículo 21, mas agora eu vou ler a partir do versículo 23. E nós vamos ver aqui que essa parábola trata sobre o credor incompassivo. Assim diz o texto. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se passava, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Queridos, a parábola do credor incompassivo, ou a parábola do servo mau, ela é apresentada num contexto onde Jesus é questionado acerca do perdão. Os seus discípulos estão reunidos e Pedro lhe pergunta, está ali no versículo 21, quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que lhe fosse faltoso. E Jesus responde 70 vezes 7. Aqui exprime esse 70 vezes 7, não uma quantia, não um valor literal, não um número de vezes literal, mas um símbolo de que a gente sempre deve perdoar inúmeras vezes. Veja bem, essa parábola ela fala de um senhor poderoso, ela fala de um rei. Alguém que resolve chamar os seus servos para um acerto de contas. Esses servos, ao que tudo indica, parecem ser oficiais de grande importância no reino desse Senhor poderoso. O servo, que devia 10.000 talentos, é apresentado a esse rei. Só para você ter uma ideia, um talento equivalia a, no mínimo, 6.000 denários romanos, no caso, ou dracmas gregas. Ora, um denário ou uma dracma, ela corresponde ao valor, à soma paga pelo salário da jornada de trabalho de um dia. Isso significa que um trabalhador precisaria de 1.000 semanas para poder ganhar um único talento. Então, mesmo para um administrador de importância, essa quantia era algo muito exorbitante, muito caro. Jesus não explica como o servo incompassivo acumulou essa dívida. Mas isso não tem importância. Aqui, o que precisa ser observado é que o grande objetivo da parábola é mostrar que o servo tinha uma dívida impagável. O fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido juntamente com sua família, todos os seus bens, mostra como essa dívida era grande. Mas logo após ele ter sido perdoado, Jesus nos diz
que esse servo incompassivo também tinha um devedor com quem se encontra. Mas seu devedor lhe devia apenas 100 denários. Só para você ter uma ideia, isso equivalia a uma dívida 600.000 vezes menor do que aquela que lhe fora cancelada. Aquela de 10.000 talentos. Mesmo assim, ele não demonstrou um mínimo de compaixão. Ele agiu com crueldade, ele agiu com maldade para com o seu devedor. A dívida era tão pequena que ele não tinha o direito sequer de vender o seu conservo como escravo para reaver o valor. Legalmente, dentro do contexto da época, o máximo que ele poderia fazer era exigir a prisão, como ele o fez. Porém, quando o rei soube disso, entregou o servo incompassível a verdugos, a torturadores, para que ele fosse torturado até que a dívida fosse completamente paga. Obviamente, isso significa que ele jamais escaparia de seu tormento. Por quê? Porque a dívida era impagável. Irmãos, com essas informações em mente, fica claro que um dos contrastes pretendidos por Jesus aqui nessa parábola é aquele que diz respeito ao alto valor pago por ele na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Valor que nenhum de nós poderia pagar. Valor que é impossível que nós pudéssemos pagar. Mas há outros aspectos práticos nessa parábola que você irá descobrir fazendo a nossa devocional dessa noite. Portanto, eu quero te animar, eu quero te estimular a fazer isso. E que Deus possa abençoar ricamente você em seu estudo familiar sobre essa parábola. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.